6 de abril. Ofereça-me o sacrifício da gratidão. Não deixe de agradecer nem mesmo o nascer do sol. Antes de Satã tentar Eva no jardim do Éden, a gratidão era algo tão natural quanto respirar. Satã ofereceu a Eva a única coisa que lhe era proibida. O jardim estava cheio de frutas exuberantes e desejáveis, mas Eva quis aquela única fruta que não podia ter, em vez de ser grata por todas as outras maravilhas disponíveis. Esse foco negativo obscureceu sua mente e a fez sucumbir à tentação. Quando você mantém o foco no que não possui, ou em situações que o desagradam, sua mente também obscurece. Você ignora o valor da vida, da salvação, do sol, das flores e de várias outras dádivas que lhe dou. Olha para o que está errado e se recusa a aproveitar a vida até que tudo esteja certo. Quando você se aproxima de mim com gratidão, a luz da minha presença se derrama sobre você, transformando-o por completo. Camine na luz ao meu lado, praticando o hábito de ser grato. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer por estarmos aqui reunidos em mais essa noite de evangelho, mais essa noite de aprendizado, que possamos nos manter concentrados aqui, tranquilos, e que possamos absorver o máximo possível dessa palavra tão linda que Deus, que Jesus, coloca para a gente, né, no dia de hoje. Que toda a espiritualidade amiga esteja conosco, nos instruindo, nos inspirando a sempre alcançar o melhor de nós. Que possamos nos sentir bem, nos sentir tranquilos, para podermos, assim, aprender um pouco mais, que sejamos um ponto de luz no nosso lar, na nossa rua, no nosso bairro, e que, assim, sucessivamente, possamos fazer a diferença, onde quer que haja um coração sofredor, nos hospitais, principalmente, nos asilos, enfim, que a luz do nosso Pai se faça sempre presente e que possamos, através desse evangelho, contribuir para que essa luz irradie ainda mais. Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Assim seja. Assim seja. Quem quer ler o evangelho hoje? Quem? Ei, Lívia! Espera aí, só um minutinho. Mô, traz uma água para mim que eu esqueci. Esqueci água fluida. Vamos lá. Uma água para eu fluir, por favor. É o capítulo 18, item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Capítulo 18, item 16. Obrigada. Vamos lá. Capítulo 18, item 16. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem.
Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob uma sombra para procurar o fruto da esperança que lhe deve restituir a força e coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas à mão do homem de tanto manejá-las, queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão essa vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. São barcadores do pão de vida como usar frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois, procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-los sobre os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai, Simeão, Odô, 1863. Foi engraçado, né, que eu já li esse texto, né, aqui, né, pra gente, e uma coisa que sempre tem um trecho ou outro que chama mais a nossa atenção, né? E hoje o que me chamou mais atenção, né, foi a parte em que Jesus faz essa analogia, né, da árvore, né? Ele sempre faz, né, da árvore em relação a gente, né, os que dão frutos, os que não dão. E ele fala aqui, né, ele fala que a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, né? Quiseram mutilá-la, enfim, deixar na sua forma, né? E eu acho que é muito disso, né, que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? A gente tem que parar para pensar e falar, será que eu estou sendo eu falo isso para mim também, claro. Será que eu estou sendo legítimo cristão? Ou será que eu quero moldar as leis de Cristo de acordo com a minha vontade, né? Porque às vezes a gente, mas eu sou uma pessoa boa, nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Mas às vezes a gente está falando mal do amiguinho, está julgando o outro por pensamento, ou até por palavras também, por meio de fofoca. Estamos sendo preconceituosos, estamos sendo, enfim, racistas, homofóbicos. Ninguém está livre disso, né? Então, a gente tem que sempre estar em alerta em relação a isso, né? Em se preocupar em nos mudar em relação a Cristo, né? Como
Cristo se apresenta para a gente, né? E como eu posso ser o mais próximo possível, parecido, vamos assim dizer, com ele, né? E não ele que tem que se conformar com as minhas formas, né? Porque a gente sabe que as nossas formas são erradas, né? Então, a gente tem que sempre se adaptar, né, a esse cristianismo, a essa proposta que Jesus traz para a gente, né? E aqui ele usa essa árvore, né? A gente tem a árvore lá com frutas, né? Aquela coisa linda, enorme, né? Verdinha, e a gente poda ela, a gente tira as frutas, a gente mutila ela. Isso é ele falando, né? Que a gente está pegando esse cristianismo, porque o texto é exatamente sobre isso, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, o que eu estou fazendo com isso, né? Que Jesus está me dando, né? Será que eu estou simplesmente moldando ao meu prazer, né? Moldando a minha vontade? Ou será que eu estou realmente sendo humilde para receber isso e falar, não, eu estou errado, eu tenho que fazer desse jeito como Jesus nos ensina, né? Porque às vezes, como ele fala aqui, né? Muita gente bate no peito e fala, sou cristão, mas quantas coisas às vezes a gente faz errado e a gente sabe que a gente está fazendo errado, né? Quando a gente não sabe, aí vai muito também da inocência, né? Até certo ponto, né? Vai muito da nossa inocência ou ignorância mesmo de não saber, né, certas coisas. Mas quando a gente sabe que a gente está errando e mesmo assim, né, a gente continua, então por que a gente continua fazendo, né? É tão automático, tão rápido assim que a gente parece que não escuta todas as palestras do Haroldo, vem aqui no Evangelho, escuta todos os evangelhos e tal, e a gente continua fazendo isso, né? Continua moldando o cristianismo à nossa forma. E às vezes eu mesma, né? Às vezes me pego fazendo isso, né? A gente bate no peito e fala, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa tranquila. Mas na primeira oportunidade a gente está, né, cutucando o amiguinho, a gente está falando mal de um, falando mal de outro, está pensando e julgando um, pensando e julgando o outro, né? Então, até que ponto a gente tem que também se deixar, vamos assim dizer, vulneráveis, né, para esse evangelho entrar de fato dentro de nós, né, entrar de fato dentro da nossa vida, né? Jesus ele está lá, entendeu? A gente tem que deixar, vamos assim dizer, né, de um jeito bem, né, tem que deixar ele entrar, né, na nossa vida, nos nossos corações. E através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né, a gente deixa ele entrar e fazer parte, né? Então, se a gente ainda não consegue sermos 100% cristãos, né, que eu acredito que ninguém consiga ser 100% cristão. Acho que o único 100% cristão é o próprio Cristo, entendeu? Então, a partir do momento que a gente se propõe, né, a seguir esses ensinamentos dele, a gente tem que, de alguma forma, se policiar e se policiar muito, né? Se eu sou uma pessoa que aponto muito o dedo para o outro, né? Você está fazendo errado, você é isso, você é aquilo. Então, pelo menos, eu vou deixar, não vou apontar, nem que eu pense, mas vai morrer dentro da minha cabeça, dentro do meu pensamento. Eu não vou chegar para o outro e vou falar isso para ele. Então, já é um passo, né? A gente já está quebrando isso da gente, né? Não dá para a gente mudar radicalmente, mudar da água para o vinho e ser uma pessoa maravilhosa do dia para a noite. Isso não existe, isso é utopia. Mas a gente pode ir se policiando, né? É o que a gente sempre fala aqui. Se o fulano, não sei, algum amigo do trabalho, né? Ou familiar, o fulano é assim, vamos tentar pensar em alguma coisa boa em relação ao fulano também. Mas ele é prestativo, ou ele é uma pessoa muito simpática, ou ele é uma pessoa que, nossa, não sei, lê muito, estuda muito, é muito esforçado. Então, pensar também numa coisa boa para ver se a gente vai quebrando isso, né? Porque os nossos pensamentos,
são uma coisa muito rápida, né? Quando a gente já viu, já está pensando, já está condenando, já está botando, né? Já está julgando, já está fofocando. Então, vamos ver se a gente consegue, ao máximo possível, se exercitar e quebrar isso na gente, entendeu? Não passar para frente. Porque assim a gente vai estar se moldando ao cristianismo, né? E não fazendo o cristianismo se moldar à nossa própria vontade. Isso é muita vaidade, né? A gente querer achar que o cristianismo vai se moldar ao nosso bel prazer. Isso não existe. Então, a gente tem que sempre tentar ser essa pessoa melhor, né, do que somos. Que eu sempre falo aqui, tentar ser melhor que nós mesmos, não melhor que o fulano, que o ciclano. Se o fulano, o ciclano está errando, deixa ele errar, ele também está no tempo dele, entendeu? Um dia ele também vai aprender, um dia ele vai evoluir igual a gente. Do jeito que a gente quer evoluir, o fulaninho, o ciclaninho também querem evoluir, entendeu? Duvido que exista uma pessoa que não queira evoluir, entendeu? Que não queira se melhorar. Lá no fundo, a gente quer se melhorar. Por mais que a gente negue isso e fale que eu gosto do jeito que eu sou. No fundo, a gente tem alguma coisa que a gente sempre quer melhorar, sempre quer se aprimorar, né? Então, a gente tem que sempre tomar isso como consciência, né? Tentar sempre ser o nosso melhor de alguma forma. Não sempre positivo nem nada, não estou falando disso. Tentar sempre ser uma versão melhor nossa, né? Por mais que seja difícil, mas isso vai ajudar muito a gente, né? A ter uma vida melhor, a ter um relacionamento com quem está à nossa volta ainda melhor, né? Então, a gente tem que sempre se propor a isso. E essa parte me chamou muita atenção, desse moldar, né? Eu acho que foi muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas, assim, não querendo julgar, mas às vezes eu vejo pessoas que pegam textos bíblicos e distorcem da sua forma, né? De querer passar algum ensinamento, né? De que ela acredita e distorce o texto bíblico de alguma forma. Não é para ser feito isso, entendeu? É o que está escrito ali e você não tem que botar ele do seu jeito só porque você quer, né, se sentir superior a um outro. Não, o texto está aí para todo mundo, né? O ensinamento está aí para todo mundo e a gente não pode ficar simplesmente usando ele da melhor forma que a gente achar, só porque a gente acha que a gente entende mais do que o outro, né? A gente não pode esquecer que se a gente está aqui nessa terra, né? Se todos nós estamos, é que a gente está mais ou menos no mesmo nível. Não tem ninguém muito superior aqui, nem muito inferior. A gente está mais ou menos no mesmo nível. Então, a gente tem que sempre ter consciência disso, né? Se usar muito dessa humildade, né? É igual uma sala de aula. Se eu estou aqui para aprender, o outro também está, né? E se eu tenho dificuldade, o outro também tem, né? Então, a gente sempre tem que se usar disso. Não usar, quem fala muito isso é o meu pai, né? Não se usar do cristianismo como modinha, né? Porque é legal seguir Jesus, né? Hoje em dia é legal postar um textinho com que Jesus disse alguma coisa que está na Bíblia, é legal fazer isso. Não se usar disso. Se usar realmente do nosso coração, querer ter essa fome, né? Essa sede de estudo, né? Sempre, né? Às vezes eu me pego lendo, né? Coisas que Jesus falou, nossa, eu falo, caramba, muito, né? Muito, principalmente no NEP, né? Eu falo, caramba, ele é incrível, olha que sabedoria, né? Então, a gente sempre tem que usar ele realmente como esse modelo, como esse exemplo, e também não foi à toa, né? Que Deus fez Jesus vir até aqui, né, nessa única encarnação, né, justamente para nos ensinar, né, justamente para ser um modelo. Tipo assim, eu passei por tudo que vocês já passaram e hoje eu estou aqui, então vocês também vão chegar no nível que eu cheguei, né? E é uma coisa muito boa, né? Eu fico muito feliz, sou muito grata, né? Por saber, né, por ter esse exemplo, né, esse irmão mais velho, vamos assim dizer, e saber que ele chegou nesse nível, que a gente também, com certeza, um dia vai chegar, né?
Então, é muito bom saber disso. Tentar ao máximo usar o cristianismo, mas usar para o nosso bem e para o bem também dos outros, e não só pela nossa vaidade. Então, acho que era isso que eu queria falar. Show. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Silvia Leal. E depois a Luciana. Quando eu escuto esse texto sobre a árvore, e se eu comparar ela ao cristianismo, é uma frase que diz assim: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Eu acho que ele está falando da religião e de como ela foi empregada ao longo dos tempos, como às vezes líderes religiosos interpretaram o cristianismo e não necessariamente reproduziram o que o cristianismo tinha para dizer, porque o Cristo em si ele era judeu, né? Depois dele é que veio o cristianismo. Então, ele, como espírito puro, o mais puro que já existiu, veio para a gente para trazer uma mensagem, para lembrar a gente de algumas coisas muito importantes, né? A caridade. Ele foi uma figura muito importante e depois dele é que surgiu o cristianismo. Então, às vezes, acho que é uma certa confusão do que ele falou e do que os religiosos interpretam o que ele diz. Então, acho que o texto chama atenção para isso. E a gente, enquanto espírita que prega fé raciocinada, tem que estar sempre atento ao que foi escrito, ao que é interpretado. E o evangelho ele foi traduzido muitas vezes, né? Do aramaico para outros idiomas, então... E Cristo falava por parábolas. Se a gente for pensar em tudo isso, se a gente for considerar tudo isso, a gente tem que ter um filtro, né, do que é a mensagem, do que as pessoas entendem quando vão passar essa mensagem, que às vezes pode nem ser por má fé, mas por falta de entendimento da mensagem mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que também ler, né, para não acreditar apenas no que o outro fala e também ter a nossa interpretação e participar desses grupos de estudos como a gente faz, né? Ouvir a opinião do outro, porque de repente o ponto de vista do outro te leva a um entendimento que você não tinha, que você leu sozinho, né? Acho que se eu quisesse a minha própria interpretação, eu não entrava todos os dias às 6 horas da tarde para ouvir vocês falarem. Eu faria sozinha. Então, acho que assim, isso tudo contribui, porque a gente está em estágios evolutivos diferentes, então a gente tem compreensões diferentes também relacionado com a visão de mundo que a gente tem. Por isso que a gente pode... É interessante quando a gente realmente está atento a ouvir o que o outro tem a dizer, sem preconceitos, sem querer julgar o outro, para ver se realmente o que ele está falando tem a ver com que o meu entendimento, com o que o texto está falando. Assim, a gente vai construindo um conhecimento, né? A partir da fala de cada um, a partir do entendimento. Porque são muitas as interpretações possíveis. Mas a gente sabe que, no fundo, os ensinamentos ele já falou, né? Quais são os frutos aqui. Fruto da vida, da esperança, da fé. Então, quando sai um pouco disso, você pode desconfiar, né? O que se prega ser o cristianismo, que de fato são os ensinamentos de Cristo. Não sei se eu me confundi muito, mas acho que é isso. Oh, foi lindo, adorei tudo que você falou. Lu, quer falar, Luciano? Sim, concordo com a Silvia, quando ele fala distanciai-vos daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades. É exatamente isso. Jesus ele trouxe uma mensagem muito clara e simples que foi levada a um grau de complexidade assim que até hoje as pessoas buscam as respostas, mas ele foi muito claro em relação ao que ele veio propor, que é essa experiência do amor que ele veio mostrar para a gente, que até então não tinha sido discutido com tanta presença. Então, quando a gente se distancia desse amor, a gente se distancia do cristianismo, do Cristo.
é muito importante assumir esse compromisso com essa experiência do amor. E cada vez que a gente vai, a partir da nossa evolução, esse comprometimento, ele se torna maior. Não é mais possível fugir dele, né? Nós que somos buscadores da luz, nós precisamos estarmos comprometidos, fazermos escolhas. Precisamos todos os dias fazer escolhas conscientes. É preciso que essa consciência esteja desperta no presente. Não tem como mais deixar as coisas no automático. É preciso estar presente, fazendo escolhas conscientes, escolhendo esse caminho do amor. O que eu vou fazer me leva ao amor? Vai me proporcionar uma experiência relacionada ao amor? Se não for, então não vou, né? Então, assim, pelas vossas obras o conhecerei. Se o que você está buscando, se o que você está escolhendo diariamente para a sua vida não te leva a essa experiência, então para e analisa. Por que você não vai de encontro com a experiência do amor? E aí é uma questão que você traz para o seu autoconhecimento. O que está te travando, né? Por que você não está conseguindo? Então, a partir do momento que a gente vai expandindo mais, a gente traz essa consciência, a gente coloca essa luz. Então, assim, eu tenho feito muito isso. As minhas escolhas estão baseadas no amor? Se estão, ok. Se não estão, então vamos parar e vamos analisar. É mais ou menos isso. Isso aí. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Bom, fala da árvore, né? Essa analogia, eu acho muito legal toda vez que tem essas analogias, e o adubo são como se fossem os nossos exemplos, né? O adubo da árvore. E os frutos, eles devem ser distribuídos a todos, sem adequar às conveniências, né? Individuais e coletivas e sociais. Eu vou distribuir meu fruto aqui, não, tem que ser para todo mundo, sem distinção. E a gente deve divulgar sempre que houver possibilidade, principalmente pelo exemplo, né? Mas sempre que houver possibilidade, a gente tem que divulgar, e pelo exemplo, assim, dos nossos esforços, do que a gente consegue vivenciar dia a dia, igual a Lívia tinha falado, de não treinar, não falar mal de alguém, né? E lembrar que no Livro dos Espíritos está escrito que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, eu não faço mal, eu sou boazinha. Não. Você não pode ser morno, que também está escrito, acho que lá em Apocalipse. Você não pode ser morno, né? Você tem que agir, você tem que entrar em ação. O que a gente pode fazer, né? A autoanálise, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. A gente está sendo indulgente com os erros dos outros, com um olhar mais doce para os erros dos outros. Estou falando para mim também, né? Fazer o exame de consciência todo dia, igual o Santo Agostinho fala para gente. O que eu posso fazer? Onde eu errei? O que eu posso melhorar? Né? Como tem sido a qualidade das nossas preces? Antes de dormir, principalmente, que a gente faz aquele ensaio de morrer, né? Que a gente vai para outra dimensão, que a gente sai do nosso corpo. Estou falando para mim também, para mim principalmente. E como a gente tem utilizado a gratidão. A gratidão é muito importante, a gente precisa agradecer todos os dias e vira um hábito, né? Quando a gente vê, a gente já está agradecendo por qualquer coisa. O texto do início fala, né, sobre a gratidão. Achei muito bonito. Gratidão até pelo nascer do sol. Tanta coisa a gente pode ser grato, né? Então, eu não sei se a Nani vai poder cantar, ela está com a câmera fechada. Pode?
Eu vou chamar a Nani. Vem, Nani! Eu estava com alguma dificuldade, mas dentro do possível eu procurei acompanhar, tá? Por isso que eu mantive a câmera fechada. Então, que a gente seja sempre grato, né? Até pelas dificuldades, porque são exatamente elas que nos fazem prosperar, nos fazem seguir. Que a gente lembre que devemos ser bons e fazer bons exemplos, né? E reconhecer no nosso próximo um ser imperfeito como nós. E tudo o que queremos para nós, que possamos doar ao outro. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanto a luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Que essa luz que produzimos nesse momento, que nos reunimos, que possa chegar a todos os corações, a todos os lares, a todos os lugares onde houver dor e sofrimento. Que ela nos auxilie a entender que precisamos nos renovar, que precisamos crescer, evoluir dia a dia. Que não tenhamos pressa, que não nos afobemos para não fazer algo errado, inadequadamente, mas que a gente caminhe com sabedoria, entendendo que se estamos aqui em dificuldades, é porque essas dificuldades vão nos ajudar. Se temos um irmão com o qual ainda não nos afinizamos, que a gente faça por onde, porque com certeza somos pedra de tropeço de alguém também. Então, mesmo o amor que queremos para nós, que tenhamos para com o outro. Que sejamos vitoriosos na nossa caminhada junto a Cristo. E sabemos das dificuldades que é caminhar com Ele, porque temos que nos abrir, temos que tirar de nós as nossas más tendências, as nossas dificuldades e instalar, adquirir virtudes, o que é muito difícil ainda hoje. Mas nós já temos a receita, já sabemos o caminho e que façamos a nossa parte. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada, Senhor, por fluidificar as nossas águas e nos dar o remédio que tanto necessitamos. Que sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Amei. Vamos tirar nossa foto? Suelen, Márcia, vocês vão abrir a câmera? Vamos lá, então. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.